Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Crush à Altura 2. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Quando anunciaram o lançamento de Crush à Altura 2, eu confesso que eu já tinha, inclusive, esquecido que esse filme existiu um dia na vida. E eu não sei se isso já não diz o suficiente sobre o filme. Crush à Altura foi lançado em 2019 e a gente tá tendo a sequência do filme só em 2022, ou seja, 3 anos depois. É muito tempo, né? Óbvio que a gente teve uma pandemia no meio e isso atrasou e complicou tudo e tudo mais, mas é um pouco assustador, eu diria, o quanto tempo se passou, porque normalmente a Netflix costuma fazer essas sequências, principalmente desses filmes, né, muito anual. Então, Para Todos os Garotos a gente teve assim, A Barraca do Beijo foi praticamente assim também. Foi um pouco assustador, né, digamos assim. Mas tudo bem, vamos falar um pouquinho sobre Crush à Altura 2. Eu lembro muito pouco do primeiro filme, então foi bom que a primeira cena do segundo filme é uma recapitulação de tudo que aconteceu no primeiro filme, né? De como o nosso casal principal, que é o Dunk e a Jodie, ficaram juntos e o que aconteceu no meio desse caminho e tal, e principalmente sobre um momento de superação que a Jodie tem no primeiro filme, né? Porque é muito em relação à altura dela, ela ser muito alta, ela sofrer bullying por causa disso e tudo mais. E eu confesso que por mais que isso seja uma premissa muito esquisita, eu lembro que eu tinha achado o primeiro filme bastante charmoso, né? Eu acho que ele é meio debochado, ele não se leva tão a sério, e eu acho que ele usa as ferramentas certas pra fazer você se conectar ali com aqueles personagens. Então, óbvio, ele não é, nossa, o melhor filme do mundo, e nem é, tipo assim, acho que nem entra no meu top filmes favoritos da Netflix, mas eu acho que ele é um filme divertido, acho que ele tem ali uma mensagem que ele quer entregar, ele fala bastante sobre amor próprio, independente, né, de você ser alto, você ser baixo, enfim, eu acho que ele engloba outras coisas, né, então a gente tem várias questões que são tratadas nesse primeiro filme. A gente tem a Sabrina Carpenter, que é a irmã da Jodie, que, né, participa dos concursos de beleza, e ela é super linda e tudo mais, então, tipo, acho que tem algumas coisas interessantes aí no conceito do primeiro filme, mas eu confesso que eu não tinha expectativa nenhuma pro segundo filme, e na verdade eu continuo sem expectativa depois de assistir ele, e eu não sei se isso é bom, né? Então, assim, o filme é horrível? Não, ele é igual ao primeiro. Ele é legalzinho, ele é divertido, né? Acho que ele tem os seus momentos engraçados, mas eu acho ainda que eu prefiro o primeiro do que o segundo, e eu quero saber o que vocês acham, então deixa aqui pra mim nos comentários se vocês gostaram mais do primeiro ou se vocês gostaram mais do segundo. É claro que assim, talvez isso possa ser um truque que a minha própria memória tá fazendo comigo, já que eu praticamente não me lembro do primeiro filme, mas eu lembro que no final eu terminei muito surpresa, e eu acho que com esse filme eu terminei meio assim, sabe? Meio em cima do muro em relação ao filme. Eu acho que o que aconteceu nesse filme, pra mim, e não funcionou, foi que eles não se focaram em uma coisa só, e aí eu acho que virou uma grande salada de muitas coisas. Então a gente tem uma Jodie que superou ali os problemas, os traumas, as inseguranças, não completamente, obviamente, porque a gente nunca supera essas coisas completamente, mas ela deu um passo muito importante, né, no final do primeiro filme, e nesse segundo filme ela vai abraçar mais esse lado dela que antes era muito da insegurança dela, e aí a gente vai ver ela entrando pra peça da escola, onde ela vai interpretar a protagonista, e aí ela vai dançar e cantar, vai se apresentar num palco pela primeira vez, independente de todas as inseguranças dela. Eu acho que essa mensagem é muito bonita, eu acho que ela se perde um pouco, porque a peça, ela fica muito em segundo plano. Então a gente tem ali alguns momentos, né, então tem a audição dela, que a professora, né, enfim, a diretora da peça questiona sobre essas inseguranças dela, sobre ela ter colocado esses problemas como se fossem os maiores problemas do mundo e tudo mais, e eu acho que foi interessante. Aí a gente tem o primeiro dia dela, que a gente vê que ela tá toda desastrada, acontece várias coisas, né, e ela vai tentando encontrar ali um caminho pra ela conseguir realmente fazer aquilo. E ao mesmo tempo ela tá começando a receber uma vozinha na cabeça dela que fica falando que ela não é capaz, que ela não vai conseguir, colocando ela pra baixo, e eu acho que essa mensagem, né, esse lado da história é muito interessante, porque é isso que eu falei pra vocês. Eu acho que independente da gente conseguir ficar de boa com algumas das nossas inseguranças, nunca é uma coisa linear. Não é assim, ontem eu me achava feia porque eu era muito alta e hoje, beleza, já superei, tô tranquila, né? Eu acho que tem dias e dias onde a gente vai se achar melhor, ou a gente vai se achar pior, ou as nossas inseguranças vão estar mais fortes, ou a gente vai conseguir ignorar essas inseguranças, né? Tipo, eu acho que não existe uma linearidade pra esse tipo de coisa, pra nossa autoestima, o que é horrível, né? Porque significa que a gente tem dias bons e dias ruins, mas ao mesmo tempo eu acho que
essa é uma mensagem interessante, né? De que realmente não tem uma regra, não é assim, superou, pronto, acabou, sabe? E eu acho que o filme poderia ter abraçado mais essa mensagem, principalmente porque a gente adiciona o Tommy, que seria um segundo interesse amoroso da Jodie, e ele também tem as suas inseguranças, né? Então, eu acho que isso é interessante, mas eu acho que isso fica muito em segundo plano, né? A gente tem até um momento que é muito legal da Jodie com a irmã dela, onde ela fala que, tipo, ela não tem essa voz, que ela nunca teve insegurança e tal, e no final do filme ela admite que ela sempre teve que conviver com isso e que é muito difícil. Eles ainda puxam toda essa história, né, pra uma coisa dela ter uma crise de ansiedade, dela ter um ataque de pânico ali em determinado momento do filme, o que eu acho que é muito interessante, porque cada vez mais eu sinto que a gente precisa falar de saúde mental, principalmente em histórias que são focadas para adolescentes, para pessoas mais jovens, de uma forma sensata, delicada e muito natural, porque até a outra menina, que agora eu não vou lembrar o nome, né, que é a inimiga dela, até ela fala no final, tipo, é normal, quem é que não tem crise de ansiedade nos dias de hoje? E infelizmente isso é verdade, né? Por mais que a gente quisesse que não fosse, a nossa sociedade é muito pautada em a gente ter esses problemas, né? Ter problemas de saúde mental. A gente sabe que isso tem crescido cada vez mais, tanto porque a gente tem mais motivos pra se sentir assim, né? Tem mais pressão e tudo mais, quanto pelo fato de que finalmente a gente tá entendendo que tudo isso também é saúde, tudo isso também são doenças variadas, seja depressão, seja ansiedade, seja um toque, seja, enfim, qualquer coisa, né? Que o nosso cérebro, ele pode também ter certos problemas em lidar com algumas coisas. Então, eu acho que quanto mais natural for essa conversa, quanto mais interessante for a gente trazer essas pautas pros filmes, eu acho que é melhor pra todo mundo. E eu acho que a cena que eles fazem isso é muito legal, né? Tipo, que tem os pais dela que falam, a gente sabe lidar, eles mostram como eles lidam com isso. Eu acho que tudo isso é um lado do filme que eu gostei muito. De novo, eu acho que não precisa ser um filme megalomaníaco que vai, sabe? Tipo, eu acho que tudo bem a gente colocar um filme com expectativas mais baixas e de repente ele vai surpreender a gente trazendo esses debates que são interessantes. Mas eu acho que tudo isso que eu falei pra vocês é só uma porcentagem do filme e acaba, sim, ficando muito em segundo plano. Inclusive, a própria peça, na minha opinião, fica em segundo plano, porque já que a gente tá introduzindo uma peça, a gente tem músicas, né, um musical, a gente tem dança e tal, eu gostaria de ter visto mais do desenvolvimento da Jodie ali, né, dela tentando superar aquilo ali, dela tentando entender como que ela vai se encaixar naquele universo, sendo que ela nunca fez parte daquilo, sendo que ela tem diversas outras inseguranças em relação àquilo. Enfim, eu acho que tudo isso poderia ter sido melhor construído dentro da história e eu acho que isso teria me agradado mais. Porque em contrapartida, a gente tem uma outra narrativa dentro da história relacionada com a Jodie e o Dunk, que é o namorado dela, que é o melhor amigo dela e tudo mais. E eu entendo que existe uma escolha de você fazer uma sequência onde o casal está vivendo um relacionamento e eles terminam, mas eu gostaria que esse não tivesse sido o caso. Eu vou ter que fazer essa comparação, né? Mas então a gente tem 3 filmes, né? 3 sagas de filmes adolescentes da Netflix. Para Todos os Garotos que Já Amei, A Barraca do Beijo e Crush à Altura. E sempre no segundo filme a gente tem essa questão, a gente tem o casal terminando por algum problema, por algum motivo e tal. E nesse filme, o motivo que eles terminaram foi extremamente fútil, né? Eu acho que não adicionou nada pra história. E aí eu fico me perguntando, precisava ter colocado eles pra terminar? Não seria mais legal ter dado outra... Tipo, eu entendo que precisa ter um atrito, mas talvez tivesse sido mais interessante ter dado um outro atrito pra esse casal dentro desse filme. De repente, eles eram melhores amigos e aí agora eles estão tentando entender como eles são namorados. Ou simplesmente o fato de que o Dunk é um cara que claramente a única personalidade dele é namorar com ela. O que eu não acho que é legal também pra um personagem, sabe? Eu acho que ele poderia ter se desenvolvido como personagem. No filme, né, no roteiro do filme, eles decidiram então fazer o casal se separar, colocar um terceiro personagem que é o Tommy, que por sinal é um personagem que não é branco e que não vai ficar com a garota, né? E aí a gente tem de novo mais um padrão. Então a gente tem em Para Todos os Garotos que Já Amei o Jordan Fisher, né, interpretando o nosso querido John Ambrose, que foi toda uma questão já, porque o John Ambrose no livro ele é branco, né? Então rolou toda aí uma grande polêmica, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falei sobre isso. Em A Barraca do Beijo a gente tem o Marco, também não é branco, e agora a gente tem o Tommy, que também não é branco. E aí eu fico me questionando, quando é que será que o nosso
interesse amoroso principal vai ser um personagem, né, uma pessoa não branca. Lógico que a gente tem outros filmes, né, e tudo mais, mas esse padrão não é um padrão que eu tô curtindo, porque daí esse personagem, ele é sempre colocado no mesmo lugar. Ele é legal, ele se interessa pela garota, ele acha ela linda, ele elogia ela desde sempre, ele tá lá, tipo, super caidinho na dela, e aí ela fica meio na dúvida e tudo mais, e ele ajuda ela em alguns momentos, quando o namorado não tá presente, e aí ela fala, ah, tudo bem, mas eu vou ficar com ele. Tudo bem, né? Mas eu acho que a gente poderia começar a ter outras narrativas em relação a isso. Confesso que isso me deixou bastante chateada e broxada em relação à história do filme, e eu acho que é um padrão que a gente poderia mudar, né? Eu gostaria de ver algo diferente no futuro aí, então vamos ver o que acontece. Mas voltando pra história, a gente ainda coloca o coitado do Tommy, ele tem ali também uma história sobre inseguranças dele, o que eu acho que é ótimo, porque até a gente tem uma fala da Jodie que é interessante, que ela fala, eu não sabia que garotos também tinham problema com peso, né, e eu acho que esse é um mito que é interessante da gente também tentar quebrar, que é o que só as mulheres, só as meninas têm problema com pressão estética da sociedade, principalmente em relação ao nosso peso, né, então a gente tem essa frase da Jodie, mas meio que é isso. E além de tudo isso, a gente tem o Tommy falando que ele não tem só dias bons, né, ele ainda tem dias onde ele duvida dele mesmo, onde ele questiona a aparência, onde ele, né, não se acha tudo isso. Então eu acho que isso é legal, só que a gente tá falando de um garoto que era gordo na adolescência, sofria bullying por causa disso, claramente tem uma questão em cima disso, e aí ele resolveu emagrecer, e agora que ele tá magro, ele tá ok com a imagem dele. Então eu acho que isso poderia ter sido melhor trabalhado também se o personagem não tivesse ficado simplesmente em escanteio o tempo inteiro, porque daí eu fico pensando, precisava ter esse personagem? Porque a gente tem então o Dunk e a Jodie, a gente tem a Farida e o Stig, que vão ter também ali um arco dentro do filme, a gente tem a Kimi, que é a inimiga da Jodie e o amigo dela, né, que eles estão ali falando de amizade, dela tentar se tornar uma boa pessoa, então ainda tem um arco de redenção pra essa personagem. A gente tem a irmã do Stig, que chega na cidade, a gente tem o Tommy, e no final a gente tem um monte de história que só vira, tipo assim, só fica tudo muito superficial. Então eu acho que eles poderiam ter escolhido. Eu confesso que eu adorei a história da Farida com o Stig. Eu acho que se a gente tivesse focado nesse núcleo de verdade, né, então nos 4 mesmo, e no máximo, assim, na Kimi e no amigo dela, eu acho que o filme teria conseguido explorar mais essas questões, e inclusive trazer discussões mais interessantes. E no final a gente acabou patinando no meio de um monte de acontecimento, um monte de cena que às vezes é meio perdida ali dentro da história do filme, e eu acho que o resultado não foi tão satisfatório assim. Então eu acho que eu não consegui me conectar tanto assim com o filme. Acho que ele tem alguns momentos legais, a gente tem ali a apresentação. Enfim, vocês sabem que eu sou cadelinha de musical, então se você falou que tem musical, e ainda mais é Bye Bye Birdie, eu tava assim, é isso, entendeu? Vim aqui pra isso. Mas fiquei triste porque o musical ficou muito em segundo plano nessa história, né, e acho que ele poderia ter sido colocado mais ali em primeiro plano. E eu acho que assim, enfim, o roteiro foi uma grande bagunça, entendeu? Ai, nossa, então o filme é horrível. Já falei que não, né? Eu sei que vocês gostam de colocar numa caixinha de é ótimo ou é horrível, mas eu acho que existe um grande meio termo nisso, né? Então, assim, ele tem os seus méritos e tem coisas que eu melhoraria no filme. E aí a gente tem um filme assistível, divertido, porém esquecível. Acho que essa é a grande questão. Então é isso, quero muito saber o que vocês acharam de Crush Altura 2, então não esquece de comentar aqui, deixar o seu joinha nesse vídeo, e a gente se vê no próximo. Um beijo!